Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa reunião semanal. Espero que todos estejam bem ou que a nossa conexão, nossa reflexão de hoje possa abrir nossas mentes, fazer a gente refletir e mudar a nós mesmos, o mais importante, né? Antes de começarmos, vou pedir a todos um momento de reflexão para que possamos, neste momento em prece, nos unir, levantar o pensamento a Deus, pedindo para que o nosso Pai Maior nos ilumine o pensamento, renovando as nossas forças físicas e espirituais. Senhor, permita também que Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre presente em nossas vidas, nos orientando, nos ensinando e nos guiando no caminho do bem e da felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem? Hoje a gente continua com o estudo do livro Caminho Espírita, pela psicografia de Emmanuel, ditado por vários espíritos, hoje com o título Independência Espírita. O texto de hoje ele foi ditado pelo espírito de Albino Teixeira. Albino Teixeira foi um médium que viveu no Rio de Janeiro. Ele desencarnou em 30 de junho de 1923. Ele foi, acho que por 16 anos, ele trabalhou na Federação Espírita, mas foi um médium bastante atuante. Trabalhou bastante com a sua mediunidade, ajudando, claro, muita gente, apesar da paralisia que o acometeu alguns anos antes do desencarne. Então, foi alguém que contribuiu bastante com o Espiritismo e com a Federação Espírita Brasileira. E é claro que depois de desencarnar, ele continuou atuando no meio espírita através das psicografias. Ele, inclusive, veio através de de um grupo espírita, não me lembro agora o nome, me perdoe, mas ele, um dia depois do seu desencarne, trouxe uma mensagem para dizer como é que eram as coisas do lado de lá e só, na verdade, atestar aquilo que nós já estudamos bastante, já lemos muito sobre através das psicografias, inclusive das de Chico, Emmanuel e André Luiz e tantos outros, né? Que vem nos acalentar, nos consolar, para que saibamos que a vida não é só isso, né? Só aquilo que a gente vê, ela é muito maior. Vou pedir também aqui momentos de reflexão para que a gente saiba que a vida não é só o aqui e o agora, né? Apesar de algumas dores nos acometerem. Pedir também a prece para aqueles irmãos que desencarnam, às vezes de forma trágica e violenta. Então, nossos sentimentos também, por todos aqueles que talvez se percam em algum momento. A família às vezes não compreende os motivos, né? Mas dentro do espiritismo existem, eu falo, tem explicação para tudo. A questão é que nem tudo é explicado da forma como a gente gostaria que fosse. Mas por isso que estamos aqui para aprender. E o texto começa assim: o espírita, em verdade, pode e deve. Então, aqui ele está falando para todo aquele que se denomina espírita ou aspirante a. Eu, particularmente, às vezes falo que é difícil ser espírita, né? Dizer que é um espírita, porque quando a gente diz que é, por exemplo, católico, você é uma pessoa, então, que segue, que pratica tudo o que há dentro do ensinamento católico. Então, se a gente diz, por exemplo, que é uma pessoa espírita, eu estou dizendo, então, também, que eu sou uma pessoa que segue, que faz, que pratica tudo o que o espiritismo prega. E isso é bem complicado, é bem difícil. Então, ele começa esse texto dizendo para gente que se diz espírita, um médium, seja ostensivo ou não, para a gente tomar bastante atenção, prestar atenção nessas dicas, podemos dizer assim, nessas lições que Albino traz para a gente. Então, a primeira é estimular as boas obras, mas saber com que meios. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec traz o seguinte: o que são boas obras?
devem ser compreendidas na prática do bem pelo bem, nas ações desenvolvidas em prol do bem comum, sem busca de qualquer forma de retorno direto ou indireto de seu agente, seja de âmbito moral ou material, e sem condições impostas por laivos do personalismo. Recordemos que no campo da virtude, a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então aqui ele lembra que, como ele falou aqui anteriormente, né? O que ele disse? Estimular as boas obras, mas saber com que meios. Então, às vezes, a gente vê pessoas que praticam boas obras, mas está sempre lá tirando uma foto, uma selfie, se promovendo, né? Às vezes entregou uma cesta básica, mas com que meios a cesta foi entregue? Quem foi que de fato arrecadou todos aqueles alimentos? Quem de fato doou seu tempo, seu momento, ou às vezes seu dinheiro, seu próprio alimento para promover aquilo? Então, tomar cuidado, às vezes, com o que a gente diz que faz, na verdade, com o esforço alheio. E aí ele lembra que essas boas obras que a gente precisa fazer, elas precisam ser discretas, porque a caridade, aquela que a gente faz e não espera nada em troca, e mesmo que receba cumprimentos, agradecimentos em troca, lembrar que, na verdade, esse trabalho nunca é sozinho, a gente nunca faz nada sozinho. É um esforço conjunto de pessoas encarnadas, mas principalmente de irmãos desencarnados, que nos auxiliam, nos colocam no lugar certo, na hora certa, que traz para perto de nós pessoas do bem. E às vezes a vaidade, o orgulho, afasta as pessoas e a gente continua dizendo que está praticando boas obras, quando na verdade estamos só alimentando a nossa vaidade. Então, fazendo bem sem olhar quem, é um velho ditado, né? Mas ele é muito correto, né? Muito pontual. A próxima lição de Albino é ler de tudo, mas saber para quê. Porque às vezes eu já ouvi até em casas espíritas pessoas dizendo que se você está lendo qualquer outra coisa que não seja da doutrina, você está perdendo o seu tempo. Então eu conheço pessoas, inclusive, que se afastaram da doutrina espírita por essa imposição de alguns dirigentes. E aí ele está dizendo que você pode e deve ler de tudo. Mas lembrar por que, que você está lendo. Você não vai ler, por exemplo, a codificação porque alguém mandou você ler. Se você não se interessa pelo assunto. Se você gosta de ler romances espíritas, isso não é problema nenhum. Contanto que você saiba o que é que você está lendo e por que, que você está lendo aquilo. Ela traz lições, os romances espíritas trazem lições muito importantes também. Mas a gente tem que saber que um romance é um romance. Não é uma leitura teórica, didática, às vezes com conteúdo estudado, trabalhado. É um romance. A gente traz lições morais dessas obras, mas eu preciso das obras técnicas também para trazer aquilo que foi estudado pelas pessoas, pelos encarnados e, inclusive, pelos irmãos espirituais desencarnados, que nos trazem muitas lições, muitos ensinamentos importantes. E aquelas outras obras que não são espíritas? Né? Obras de estudos por exemplo, eu gosto também de obras de civilizações antigas, né? De arqueologia, de descobertas científicas, artigos de ciência, de história, de tecnologia, ou até mesmo comédias. Isso não é um problema, muito pelo contrário. Como ele disse, leia de tudo, mas saiba para que você está lendo. Eu estou lendo uma comédia porque eu preciso alimentar minha alma de alegria. Eu preciso... Não, nunca leia porque alguém está dizendo que é para você ler. Porque senão nunca te interessa, nunca acaba aquele livro. Né? E ler é uma coisa, hoje em dia, que eu digo que está ficando muito rara. Ninguém tem mais tempo para ler nada, nem paciência. Vê se nas redes sociais, se você coloca um texto, por mais interessante que seja, mas ele é um pouquinho longo, a grande maioria não lê. Lê a primeira frase, duas, que legal, curte e manda ver. Não leu o conteúdo todo, não chegou no final do texto para tirar a lição daquilo.
Então, se um texto é tão difícil, às vezes, as pessoas lerem, que dirá um livro? Então, isso é um retrocesso, né? Na minha opinião, é um retrocesso porque a gente deixa de colher informações, de captar informações que são tão importantes e que alimentam tanto nossa alma. A gente vai ver a importância disso ao longo desse texto do Albino. Então, leia de tudo. E é para ler mesmo, leia muito, leia de tudo. Mas, como ele, repetindo, né? Saiba para quê? Para sua cultura, é para você, não é para o outro. Não é para encher uma pilha de livro e falar, olha, eu leio bastante, eu leio muito, eu sei muito. Não, ler muito não significa saber tudo, nem saber muito. Tem gente que leu muita coisa, mas não sabe nada, não colocou aquilo na prática. Você pode ler pouco, mas se você, a pouco que você leu, você extraiu muito daquela leitura, aquilo tem um grande valor. Então, por isso que ele diz, saiba para quê que você está lendo. Andar em qualquer parte, mas saber para onde. Eu posso andar para tudo quanto é lugar. Tem gente que fala que espírita não deveria ir para tal lugar, não deve se misturar. Não tem problema. A questão não é onde você está, é como você está. É como eu me coloco naquele lugar. Então eu posso ir para qualquer lugar, estar em qualquer ambiente, mas saber por que eu estou ali. Tem muita gente, por exemplo, que vai na casa, né, ou pergunta nas redes sociais, se a pessoa se diz espírita, frequenta a casa espírita, mas às vezes um parente, alguém da família, um amigo, convida para ir em um outro ambiente religioso, uma outra crença. Um culto evangélico, uma reunião num terreiro de umbanda, né, uma gira, uma missa católica, e a pessoa às vezes se sente constrangida, com medo de estar lá e ser identificado. Eu, particularmente, já fui e gosto de ir em ou reuniões de outras crenças religiosas, porque eu acho que tudo enriquece, tudo é um aprendizado e o bem está em qualquer lugar. Então, por isso que é saber para onde você vai. Não importa onde você esteja, se o seu propósito de estar ali, fazer o bem, interagir com pessoas de bem, não importa. Você pode estar dentro de um bar. Se você está dentro de um bar, ali com um propósito de divertir, de acolher, de amar, né, sem bebida, você não precisa da bebida alcoólica para se divertir. Mas você pode estar dentro daquele ambiente, a questão é por que você está ali? Né? O que você está fazendo ali? Qual que é o seu papel naquele lugar? Outro ensinamento. Cooperar no bem de todos, mas saber com quem convive. E aí eu tirei do dicionário da internet comum, né? O que significa conviver? Porque ele diz, você tem que cooperar no bem de todos, ou seja, auxiliar, ajudar todo mundo. Mas saber com quem você convive. E conviver, de acordo com o dicionário, significa viver em comum, viver com outras pessoas, ter convivência. Viver proximamente, ter familiaridade, ou seja, uma certa intimidade. Isso significa conviver. Ou habituar-se a algo encarado como o mal. Às vezes a gente tem que conviver com situações e pessoas que a gente às vezes não tem muita empatia, mas pelo bom convívio a gente convive, né? Então ele diz, eu posso ajudar todo mundo, mas eu não preciso conviver com todo mundo. Isso significa o quê? Eu não preciso criar laços íntimos de tanta proximidade com todo mundo. Então, tem gente, por exemplo, imagina no seu ambiente de trabalho. Você está lá no ambiente de trabalho, tem bastante gente trabalhando ali, e aí você coopera, você é uma boa pessoa, você ajuda todo mundo. Agora ele fala, não necessariamente você precisa ser aquela pessoa que vai na festa de aniversário de todo mundo na família, que vai estar na casa de todo mundo, todo final de semana está na casa de um. Cria laços afetivos muito próximos com todo mundo. Né? Mas eu preciso saber escolher, porque às vezes a pessoa com que eu acho que ela quer um convívio mais próximo, ela não quer, ela não vai muito com a minha cara. E a gente pode estar forçando uma relação que não existe. E outra coisa, será que depois eu vou ter tempo para alimentar todo esse círculo que eu criei, né? Toda essa
teia de amizade ou de cooperação íntima que eu criei? Provavelmente não. Então, ajudar todo mundo, mas tomar cuidado às vezes com esse laço de intimidade que a gente acaba criando com todo mundo. É claro que é legal ter os laços afetivos, a amizade fora daquele ambiente, é muito importante, mas eu não preciso fazer isso com todo mundo, né? Saber escolher as pessoas que vão te entender, que não vão te julgar. Por quê? A gente mostra para o mundo uma feição, uma atitude de pessoas boníssimas, iluminadas, elevadas. Só que isso não é verdade. Todos nós temos luz e trevas. Todos nós temos atitudes que a gente olha depois e diz: nossa, não acredito que eu fiz isso, né? Que coisa horrível. Então, e às vezes as pessoas não vão entender isso, não vão compreender que você estava num momento de raiva, que você estava nervoso, nervosa, que você estava na TPM. Não vão entender, mas vão te julgar. E será que eu estou pronto? Será que eu estou pronta para aceitar esse julgamento? Né? Para levar numa boa? Por isso que é esse convívio, saber com quem que a gente vai conviver, é mais, tem que ser um pouquinho mais restrito. Prosperar, mas saber de que modo. E o que significa prosperar? Prosperar, a gente imagina, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou enriquecer, eu vou alcançar, né, sucesso em tudo que eu fizer. Mas ele lembra como que eu vou prosperar. E aí, dentro da espiritualidade, né, a gente entende que prosperidade é quando o fluxo entre o receber e o dar está em perfeito equilíbrio, sem resistência, nem retenção em todos os sentidos. Para que esse fluxo esteja em equilíbrio, é preciso que haja coerência entre os nossos dois mundos, material e espiritual. Então, a pessoa saber que para prosperar, ela precisa receber, porque para eu prosperar eu preciso receber, mas também preciso ser a pessoa que doa, porque prosperar não é só a questão física, material. Crescer na profissão, financeiramente, prosperar, né, na questão de convívio social, agora sou uma pessoa realizada, mas espiritualmente. E os nossos sentimentos? Será que eu estou também, sou uma pessoa realizada emocionalmente? Eu vivo feliz com o que eu tenho? Por isso que é esse equilíbrio que é importante entre a matéria e o espírito. Eu posso conquistar a prosperidade material, mas sem se esquecer que a prosperidade espiritual é mais importante do que a material. Então, eu quero um emprego melhor, eu quero uma vida financeira mais tranquila, sem problema. Mas, lembrando, como que eu vou alcançar isso? Será que eu vou ter que mentir? Será que eu vou ter que enganar? Será que eu vou ter que ludibriar? Vou ter que arrumar um jeitinho, um esquema para poder crescer? Então, esse não é o modo, com certeza, né? Fazendo bem, agindo corretamente, lembrando que a vida é um constante dar e receber. Às vezes não é muito justo, claro, é verdade. Mas porque a justiça ainda não é deste mundo, né? Como Jesus lembrou. A felicidade não é deste mundo. A felicidade plena. Mas a gente pode sim e deve lutar pela felicidade que nos cabe nesse mundo. E por menor que seja, ela é, com certeza, muito maior do que muita gente pode imaginar. E Albino continua. Guardar a fé, mas saber por quê. E o que seria guardar a fé? Né? Ter fé em tudo. Eu tenho fé em tudo. Mas o saber por quê é um ensinamento espírita, que significa fé raciocinada. Então, Kardec nos lembra que a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, não é guardar, ter fé porque, nossa, o tempo mudou, Deus está nervoso, eu preciso mudar a minha forma de agir. Não é, isso não é fé raciocinada. Porque a ciência nos ensina por que o tempo muda, por que há tempestades, por que há raios e trovões. Isso não significa que Deus nervoso com raiva, até porque esses sentimentos são humanos e não divinos.
Então, raciocinar e lembrar que tudo o que está em nossa vida são escolhas e consequências. Lembrar que Deus quer que a gente esteja sempre feliz. A vontade de Deus é que a gente prospere, cresça e seja feliz o tempo todo. As pedras no caminho somos nós que colocamos lá. E Deus permite que elas estejam lá para que a gente cresça, aprenda. Porque a gente só vai aprender quando alguma coisa está certa ou está errada quando eu tenho o outro lado. Por isso que nós ainda temos aqui na Terra dia e noite, frio e calor. Temos essas disparidades para que a gente dê valor àquilo que a gente precisa e o que nos faz feliz também. Isso não significa que o calor é que é o bom e o frio é ruim. Muito pelo contrário, tem gente que gosta mais do frio do que do calor. Tem gente que gosta mais do calor do que do frio. E as pessoas são felizes nas suas escolhas. Então, não é porque dia é bom e noite é ruim, ou vice-versa, não. Essas diferenças existem para que a gente saiba escolher. E escolhendo arque com essas consequências. E lembrando que o inverso existe para que a gente aprenda a ter resignação. Aquilo que eu não posso mudar, mas que às vezes agrada ao próximo. E que a gente sabe que vai passar. Eu preciso ter resignação e entender, será que aquilo é tão ruim para mim, de fato? Será que não tem um jeito de eu me adaptar para viver bem na situação que não é tão favorável para mim? Por isso que a gente diz, tenha fé em tudo, mas eu preciso saber no que é que eu estou acreditando. E por que que eu acredito naquilo e como é que aquilo faz de mim um ser melhor. Essa é a melhor parte da fé. Ele lembra também, o Albino, agir quanto deseje, mas saber o que faz. Lembra do que Paulo de Tarso disse para nós, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. A gente tem a liberdade de fazer tudo o que a gente quiser. Eu posso até assassinar uma pessoa que não me agrada. Mas será que eu devo fazer isso? Sabendo o que é certo ou errado, a gente age no bem. Então, lembrando lá do dicionário que significa saber fazer. Significa uma série de conhecimentos, aptidões e técnicas adquiridos por alguém ou por um grupo, geralmente através da experiência. Competência na execução de certas tarefas práticas. Competência em determinadas atividades artísticas ou intelectuais. Então, quando ele diz agir o quanto a gente quer, mas saber o que faz, significa que eu não posso fazer qualquer coisa sem saber o que eu estou fazendo. Isso é um alerta, a Albino fala muito para os médios, ele tem muitas psicografias falando sobre a mediunidade, um alerta para os médicos. Então, ele faz aqui um alerta assim para nós médicos. Eu posso agir, fazer o que eu quero, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo. Para saber o que eu estou fazendo, eu preciso adquirir conhecimentos. E como é que eu vou adquirir conhecimento? Através do estudo, da prática, da aplicação de técnicas que já foram aprendidas e adquiridas antes. E como é que eu vou ter acesso a essas técnicas que já foram aprendidas? Através da literatura. E existem muitas literaturas para os médiums não serem alvos fáceis da obsessão, da fascinação, que infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Então, a gente precisa tomar esse alerta, tomar esse cuidado e ler bastante. Ler muito sobre tudo, como lembra como ele disse, para que a gente não fique assim, mas esse autor aqui, não é muito confiável. Não, deixa eu ler então. Eu vou ler para saber o que é que eu acho daquele autor, o que é que ele está dizendo. E para eu ter também um discernimento sobre o que ele está dizendo, se eu concordo ou não, eu preciso de outras literaturas para me embasar, para saber de quem já passou por aquela situação, o que é que ela diz. O que foi que ela viu, o que ela sentiu, como é que a coisa aconteceu, qual foi a metodologia para adquirir aquele conhecimento, e isso Kardec fez e trouxe na codificação. Uma série de experimentos que ele foi adquirindo através das perguntas, dos questionamentos, para trazer para a gente o conhecimento tão importante
que é fundamental para qualquer prática da doutrina espírita. Falar o que queira, mas saber o que faz. Então, a gente tem que lembrar que falar, eu posso falar qualquer bobagem, mas precisa saber o que está falando. E para saber o que eu estou falando, eu preciso ler, adquirir o conhecimento antes de falar qualquer bobagem. Então, lembrando, né, essa frase aqui que está nessa imagem. Tenha cuidado com suas palavras, ela tem o poder de construir ou destruir. Eu conheço pessoas, inclusive dentro da doutrina, que às vezes conseguem colocar pessoas num estado depressivo tão grande porque usou mal a sua palavra ou o seu conhecimento. O que ela acha que conhece, porque ela mistura às vezes o conhecimento da doutrina com as próprias escolhas, aquilo que ela mesma acredita, das condutas próprias. Então, se alguém dentro do espiritismo, por exemplo, tem preconceitos, ela vai arrumar um jeito de usar uma frase ou outra fora do contexto para justificar o preconceito que ela acha que é correto, que é, assim, a discriminação é válida. Isso não existe, né, gente? Dentro do espiritismo, a gente sabe que ele é consolador, ele é só amor. Ele não é julgador. Ele é aquele que compreende e sabe que cada um de nós tem o seu momento de aprender, aquilo que a gente está passando, tudo é um ensinamento. Então, por que eu estou passando por aquilo? Eu preciso entender, compreender e às vezes aceitar que o momento do outro ainda não chegou. Às vezes é o meu momento que não chegou ainda. E às vezes eu não estou pronta ainda para aquele aprendizado. E precisa ser respeitado. E continuando, ele fala, lutar corajosamente, mas saber com que fim. Não é sair brigando por aí com tudo e com todo mundo, né? Ou pegando o evangelho segundo o espiritismo e tacando na cabeça da pessoa, aprende aí porque você está martelando o mesmo erro. Não vai funcionar, não é esse tipo de luta, né? André Luiz lembra o seguinte, a luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, seus vícios, seus desejos e seus pensamentos. Então, quando fala, vou lutar, preciso lutar, preciso ser uma pessoa melhor, é sempre com a gente. É sempre lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas fraquezas, contra as nossas escolhas, que às vezes fazemos escolhas e depois não deu muito certo. Eu preciso lutar, talvez, contra o orgulho, para saber que eu agi errado e vou lá e fazer do outro jeito. Pedir perdão, desculpas, voltar atrás é algo que parece tão difícil para tanta gente, mas é o orgulho que está falando. E eu preciso lutar contra isso, lutar contra esses sentimentos para não permitir que o orgulho e a vaidade sejam maiores do que o crescimento que a gente precisa alcançar. Elevar-se, mas saber como. Aqui na primeira parte, né, ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel. Aqui embaixo, toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Lá no livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz. Então, elevar-se é algo que exige esforço, sacrifício. Sacrifício que eu digo é sacrificar, às vezes, um conceito que a gente tem e ele é errado. E é difícil, às vezes, mudar a forma com que eu acreditava ser alguma coisa e ela precisa de outra. É um sacrifício de mudar a si mesmo, de tomar atitudes diferentes, de se resignar, de saber perdoar. Isso tudo é sacrificante muitas vezes. É um esforço que tem que ser feito diariamente. Então, elevar-se não é, né? Fazer uma prece, dizer, eu estou me elevando, e não mudar a atitude de todo dia, do ser, né? Do encarnado, do espírito que está ali precisando se melhorar.
Então, é preciso saber como, e para saber como, a gente precisa se instruir disso. O espírita pensa livremente, mas precisa discernir. E quando ele diz que o espírita pensa livremente, é a questão do livre-arbítrio mesmo. Eu posso, não é porque eu sou espírita que eu não posso crer ou trazer para mim crenças de outras doutrinas que também fazem todo sentido. Mas eu preciso discernir aquilo que é válido, que eu posso agir, que eu posso atuar. Então, e aí, de novo, eu trago o livro Seara dos Médiuns, da psicografia de Chico Xavier, esse texto aqui de Emmanuel, onde ele fala aí, de novo, falando da educação, do ler, do se instruir, para a gente poder discernir e não ser vítima de obsessão, de espíritos enganadores, zombeteiros, que vão tentar ludibriar o tempo todo. Principalmente aqueles que trabalham dentro das casas espíritas. Esses são as maiores vítimas da falta de educação. Porque eu vou acreditar em tudo que me disserem. Vou dar um exemplo simples, tá? Se você leu muito as obras de Chico Xavier, de autoria dele mesmo, tô dizendo, se você viu, assistiu muitas entrevistas do Chico, leu os textos dele, da obra escrito por ele, você vai entender a mente e a forma de se manifestar de Chico Xavier. Se hoje você recebe uma psicografia supostamente ditada por Chico Xavier, onde ele traz uma linguagem muito diferente, parece um adolescente brincando, fazendo piada, ou dizendo que não gosta muito de bicho, você fala, opa, peraí, isso aí não é Chico Xavier. Com certeza não, principalmente porque era um amante dos animais, respeitava todas as crenças, só falava de amor, de paciência, de perdão. Recebeu muito ensinamento de Emmanuel também. Então, por isso que ler, aí a educação, ela nos alimenta de conhecimento que vão acender um alerta para, né, gente, falou, opa, peraí, isso aqui não me enganar, irmão, aqui não. Aqui eu já entendi que você está querendo usar o nome de outra pessoa para se fazer crescer aqui dentro. E muitos espíritos fazem isso em quase todas as casas espíritas, não em todas, né? Em todas que eu conheço, eu já vi isso acontecer, certo? Então, lá no livro Seara dos Médiuns tem um textinho que diz assim: a educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer, certo? Então, aqui eu vou pedir a todos que, nesse momento, levem seu pensamento a Deus, a Jesus, que é o nosso mestre, para que ele não se decepcione tanto com as atitudes que às vezes os seres encarnados aqui, parece que nesse mundo tão invertido, tão contrário, tão desafiador, pede para que nós nos elevemos, nos iluminemos. Então, nesse momento, pedindo a Jesus que envolva os nossos lares, nosso ambiente de trabalho, as nossas famílias e a todos nós que estamos aqui reunidos em seu nome, que nos traga a sua luz, que aqueça os nossos sentimentos e principalmente clareie a nossa mente para que possamos discernir, aprender e o mais importante ainda, exercitar, agindo no bem a todo instante, com paciência, resignação, mas principalmente com o autoconhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos com paz, com Deus. Até a próxima.